Livro Histórias em Cena, nas últimas semanas, a história do Chapeuzinho Vermelho vem sendo o contexto de várias propostas e brincadeiras que estamos proporcionando à criança. E para esta semana, eu selecionei mais uma proposta muito divertida. É uma brincadeira, aqui na página 39 do livro. Nessa brincadeira, a criança é convidada a ajudar a Chapeuzinho Vermelho a encher a cesta de pães para poder levar até a vovozinha. Então, para a realização dessa brincadeira, é necessário que você providencie alguns materiais. Uma cesta, pode ser uma caixa ou qualquer outro recipiente que sirva, que represente a cesta da Chapeuzinho Vermelho. Além disso, você também deve providenciar papéis. Podem ser folhas de jornal ou quaisquer outros papéis que vocês não vão mais utilizar. Além disso, também é necessário que você providencie fichas com quantidades diferentes de ilustrações de pães. Veja, numa das fichas deve haver a imagem de um único pão, na outra ficha 2 pães e, por fim, 3 pães na última ficha. Nós preparamos um PDF com essas mesmas fichas para que vocês possam utilizar. Esse PDF está aplicado nesta apresentação. Então, se for necessário, vocês podem imprimir essas fichas para realizar a brincadeira. Como preparação ainda da brincadeira, é necessário elaborar várias bolinhas de papel. Então, convide a criança e ofereça a ela papéis para a elaboração dessas bolinhas. Ela pode rasgar o papel e fazer bolinhas de diferentes tamanhos. Veja, como essa é uma brincadeira cooperativa, se houver mais familiares que possam realizar essa proposta junto com vocês, aí vai tornar a brincadeira ainda mais divertida. E então vocês vão precisar de uma quantidade maior de bolinhas de papel. Depende diretamente da quantidade de participantes, tá certo? Depois que vocês tiverem uma boa quantidade de bolinhas, então apresente à criança quais são as regras da brincadeira. Funciona assim. Todos os participantes vão sortear uma das fichas, então deixe as fichas e as bolinhas de papel à disposição para que cada participante sorteie uma ficha. E então esse participante observa a quantidade evidenciada na fichinha e pega exatamente essa quantidade de bolinhas de papel. As bolinhas de papel, portanto, representam os pães nessa brincadeira. E essa quantidade, portanto, deve ser depositada na cesta da Chapeuzinho Vermelho. Então, assim, vocês vão se revezando durante as rodadas, de modo que todos os papéis, ou uma certa quantidade de papéis, de bolinhas de papel, sejam colocadas aqui dentro da cesta, por meio, né, dessa colaboração entre todos vocês, tá certo? Veja, durante a realização do jogo, você pode ajudar a criança a realizar a contagem de quantos pães ela deve selecionar e depositar dentro da cesta. Caso a criança não realize a contagem termo a termo, elemento por elemento, você pode ajudá-la nesse momento. Você pode apontar cada uma das ilustrações enquanto recita a sequência numérica. Portanto, 1, 2, 3. Incentive a criança a contar com você todas as vezes que chegar a vez dela, para ela efetuar o sorteio da cartinha, da ficha, para evidenciar quantas bolinhas de papel ela deve depositar ali na cesta. Assim, ela vai desenvolvendo essas habilidades de contagem com a sua ajuda. No final da brincadeira, vocês podem contar a quantidade total de pães que foram colocados na cesta. Veja, você pode se colocar como exemplo nessa tarefa, retirando cada um dos pães de dentro da cesta e efetuando a contagem, mas sempre incentive a criança a contar com você. Talvez a criança não siga a sequência convencional, a sequência numérica convencional, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Talvez ela cite uma outra sequência, por exemplo, 1, 2, 5, 10, 5, 1, 2, enfim, tudo vai depender do repertório que a sua criança já tem. O importante é que ela perceba que nos momentos de contagem a gente utiliza palavras número
E por meio dessas explorações que você se coloca como exemplo da criança, ela pode ampliar o seu próprio repertório de palavras-número e perceber que eles são utilizados nessas situações. Veja, conhecer a sequência numérica convencional é um longo caminho e que vai acontecer agora na educação infantil e vai continuar acontecendo no restante da vida escolar da criança. Portanto, festeje todas as vezes que a criança utilizar palavras número que possam ser utilizadas nessa situação. E garanta que a criança tenha essas vivências para ampliar o seu repertório de conhecimentos, certo? Bom, para quem recebeu orientações da escola para realizar as atividades diretamente no livro, depois da brincadeira, você pode convidar a criança a representar aqui na ilustração da cesta muitos pães. Veja, a expressão muitos pães também será interpretada para a criança. Talvez para ela, 3 ou 5 pães sejam muitos. Então, converse com ela a esse respeito e acolha a resposta que ela lhe oferecer. O importante é que você ajude a criança a estabelecer comparações. Por exemplo, você pode separar um conjunto de 3 bolinhas de papel e um outro conjunto com 5 bolinhas e perguntar onde tem mais ou onde tem muitos pães. Você pode fazer isso com diferenças ainda visualmente mais evidentes, com 2 bolinhas de papel e no outro conjunto com 10 bolinhas. Então, assim, a criança vai estabelecendo relações, comparações e ampliando os seus conhecimentos a esse respeito. Bom, realizem essa brincadeira outras vezes. Como eu sempre comento, fique atento ao interesse e ao envolvimento da criança para propor essa e outras tantas brincadeiras.